Salim Matar, seja muito bem-vindo à live Tudo Consta. É um grande prazer tê-lo como primeiro convidado, né, dessa live. Tudo bom, Salim? Obrigado, Constantino. Bom dia. Um prazer estar com você aqui. Nós já de muitos anos comungamos o mesmo ideário e é um prazer estar aqui com você. Prazer é todo meu, Salim. E eu não posso abrir esse bate-papo, né, sem perguntar logo de cara aquilo que eu te perguntei quando estivemos pessoalmente aí há uns meses atrás juntos, né? Você sempre foi conhecido aí como um dos empresários que mais entendia a importância do ideário liberal, de mudar a mentalidade do povo, e nós temos uma grande agenda, né, de diminuir o escopo do Estado e garantir mais liberdade aos indivíduos e aos empreendedores, aqueles que criam riqueza e emprego. E aí, de repente, você vai lá e faz aquilo que os liberais de fato temem, ir para o governo, né? O que essa experiência mudou na sua concepção do Estado, Salim? É pior do que a gente pensava de fora? É melhor? Temos que ter as esperanças aí de que vamos mudar por meio do governo? Ou é algo ainda mais assustador lá de dentro? Obrigado, Constantino. A minha ida para o Estado foi uma experiência única, impagável. Aprendi muito. Saí depois de 19 meses muito maior do que quando eu cheguei. E eu conheci as entranhas do governo, as entranhas do poder. E agora eu tenho mais consciência de que o Estado é muito maior do que a gente pensa. O Estado é gigantesco, obeso, burocrático, oneroso para o cidadão pagador de impostos. Então, essa minha passagem pelo governo foi boa, porque agora, em discussões, em debates, eu conheci como é a coisa dentro do governo. Então, na realidade, eu posso afirmar para você, Rodrigo, que nos últimos 34 anos do Brasil, desde o governo militar, o Brasil foi governado pelos sociais-democratas. Alguns mais à esquerda, outros centro-esquerda, mas todos eles sociais-democratas. E esses sociais-democratas, eles criaram um fantástico, um gigantesco establishment, do qual o Estado brasileiro foi privatizado. Então, o Estado brasileiro não é público, ele é privatizado para o establishment brasileiro. Então, esse é um dos legados da social-democracia. Nós temos aqui uma casta no establishment brasileiro, formado pelo judiciário, pelo legislativo, pelo executivo, servidores públicos. Em certos momentos, os militares participam e, por que não dizer a verdade, uma série de indivíduos criminosos por trás de um CNPJ, como se empresa fossem, também participam desse establishment. Basta verificar o que aconteceu, por exemplo, com o Petrolão. Então, os empresários, empreiteiros, se juntaram ao establishment e a coisa ficou daquele jeito. Então, como mudar hoje isso? Eu conheço bem mais o Estado do que antes de ter ido para o governo. Conhece mais e é mais assustador ainda o monstrengo. Como é que a gente muda isso? Porque nós podemos dizer que os liberais, claro, não é uma coisa tão trivial, o governo tem alas e tudo mais, mas os liberais, por meio do presidente Bolsonaro, eles chegaram a certas esferas do poder. A equipe técnica do ministro Paulo Guedes é uma equipe brilhante, contava com você à frente da agenda de desestatização, com o secretário de desburocratização como Paulo Webel, que a gente conhece há longa data também. Quer dizer, uma equipe técnica comprometida com a agenda liberal e disposta a um sacrifício pessoal para tentar reduzir um pouquinho dos tentáculos desse Leviatã. E, não obstante, você saiu, o Paulo Webel saiu, quer dizer, ainda tem lá muita gente boa, mas a sensação que fica para a gente de fora é que, às vezes, é dar murro em ponta de faca. Às vezes, a gente, se não mudar essa concepção, essa mentalidade, mesmo colocando o melhor de todos nós lá, quer dizer, eu se tivesse que escolher a dedo quem vai comandar a agenda
de privatização no Brasil. Eu ia colocar o seu nome lá, ia ser o primeiro da lista, e você estava lá. E nós estamos vendo a dificuldade de entregar essas privatizações. Quer dizer, hoje tem a notícia de que os Correios finalmente vão entrar aí nesse processo. Precisa criar uma lei para privatizar a estatal. É aquilo que você falou, quer dizer, criam os mecanismos para quase inviabilizar a venda dessas empresas. Né? Então, a sensação que fica de fora, Salim, é que para um liberal é quase um sonho utópico a gente imaginar que vai conseguir desmontar esse establishment. Rodrigo, nos anos 80, quando eu me juntei ao Instituto Liberal, Donald Sturt, Melchior, Roberto Campos, Og Leme, Jorge Gerdau, nós cabíamos numa Kombi. Então, os liberais brasileiros estavam restritos a uma Kombi. No governo, quando Guedes foi chamado para ser o ministro da Economia, os liberais no governo já cabiam num micro-ônibus de 16 lugares. Então, ali estava eu, o Paulo Weber, o Caso da Costa, e mais alguns jovens procedentes dos nossos institutos, inclusive o Ricardo Salles. Então, nós éramos o suficiente para encher uma van. Que é uma van de 16 lugares para 12 milhões de servidores públicos? Nada. Então, claro que está sendo feito um trabalho, ficou lá a Lei da Liberdade Econômica, privatizamos bastante, vendemos quase 150 bilhões de ativos e reduzimos 84 empresas do governo. E o ministro Guedes fez a reforma da Previdência e tem outras coisas em andamento. Claro que não está acontecendo. Perdi seu som, Salim. Perdi seu som. Seu áudio ficou mudo para mim. Ficou mudo? Voltou. Ok. Então, o ministro Guedes ainda vai fazer muita coisa. Ele ainda tem a confiança, o respeito, a admiração do presidente Bolsonaro e ainda vai acontecer muita coisa. Mas eu deixei o governo, e o Paulo Weber deixou o governo, porque a gente sentiu, eu falo sempre na iniciativa privada o seguinte, o esforço despendido tem que existir uma correlação que o resultado obtido tem que ser maior. E o que eu senti é que, se eu não deixasse o governo, o resultado dessa equação seria muito esforço despendido para pouco resultado obtido. Então, eu senti que a coisa deu uma diminuída e eu preferi sair. Mas o Estado é gigantesco. Rodrigo, 12 milhões de servidores públicos. E nós temos 30 milhões de brasileiros com carteira assinada. Praticamente, nós temos 1/3 de servidores do que nós temos hoje de brasileiros com carteira assinada. Então, para mostrar o tamanho da máquina. Outra informação importante é que o funcionalismo no Reino Unido custa 9,5% do PIB. Nos Estados Unidos, 10% do PIB. No Brasil, 13,5% do PIB. Você fala, mas 13,5% para 9,5% não é tanto, é muito. Isso significa 320 bilhões por ano em salários, quando isso poderia ser investido na qualidade de vida do cidadão, ou seja, na qualidade da saúde, na qualidade da segurança, na qualidade da educação, na qualidade do saneamento. Então, que são as funções básicas do Estado. É gigantesco. Sim. E Salim, a que você atribui esse arrefecimento do resultado dessa ala liberal no governo? O presidente continua comprometido com isso? É a necessidade de governabilidade num Congresso fragmentado e que precisa desidratar de alguma forma a agenda para ter capacidade de aprovar reformas? Né? A que você atribui isso? Porque de fora tem muita gente que interpretou a saída
sua e do Paulo Ebel, que se deu, inclusive, na mesma semana, no mesmo dia, né, como uma espécie de alerta ou como uma espécie quase de jogar a toalha, né? E aí ficam fritando o Paulo Guedes e cantando a sua iminente saída todo dia, quase, na mídia. Como é que está hoje, na sua visão agora de fora, o comprometimento do presidente e do governo com essa nossa agenda de reformas liberais? Ok. Durante o período da campanha, o presidente Bolsonaro falava em tirar o Estado do cangote da empresa e do cidadão. Olha que termo bom, esse termo é espetacular, porque o Estado fica no cangote mesmo do cidadão e do empreendedor. Ele falava em privatizações, ele falava em reduzir o tamanho do Estado. Ora, aquilo para mim fazia sentido. E com o ministro Guedes, como seu futuro ministro da Economia, claro que eu decidi me engajar no governo Bolsonaro. Então, durante a campanha, me engajei e Bolsonaro foi eleito com uma pauta, uma agenda conservadora na família, na sociedade, nos costumes, e uma pauta liberal na economia. Então, era tudo aquilo que se esperava no Brasil. Rodrigo, em 520 anos de existência do Brasil, nunca o Brasil foi governado por um governo liberal. Nunca, em 520 anos. Então, seria a primeira vez no Brasil que nós teríamos um governo conservador e liberal. Ora, os conservadores são primos dos liberais. Então, eu vi uma grande chance do Brasil, sim, fazer uma grande transformação e dar um salto de crescimento e iniciar a construção do futuro para as próximas gerações. Quando eu cheguei ao governo, uma das empresas que eu tentei privatizar foi a Casa da Moeda do Brasil. O presidente Bolsonaro listou uma série de empresas que eu podia vender e eu fui vender a Casa da Moeda. Para vender a Casa da Moeda, precisa de uma lei para quebrar o monopólio da produção de dinheiro e moeda no Brasil. Rodrigo, só para te lembrar o seguinte, a China, desde o mês de maio, já não paga os servidores públicos mais com dinheiro, só moeda digital. Então, moeda vai acabar, moeda, nota vai acabar. Se a gente não vender a Casa da Moeda rápido, nós vamos vender aquilo, aquelas máquinas de fazer dinheiro, vamos vender aquilo para o ferro velho. Então, foi necessário e nós elaboramos uma medida provisória de número 902, que quebrava o monopólio da Casa da Moeda para a gente não vender um monopólio público para um monopólio privado. Então, essa MP caiu. Caiu significa o seguinte: os congressistas da Câmara dos Deputados, do Senado, disseram assim: ô Bolsonaro, ô Guedes, ô Salim, nós, do Legislativo, fomos eleitos pelo povo. Nós não queremos que venda a Casa da Moeda. Obrigado. Então, a Casa da Moeda não foi vendida porque os nossos legisladores, deputados e senadores disseram não, não é para vender a Casa da Moeda. Como nós estamos num regime democrático, essas pessoas estão lá por causa do voto, então cabe a mim, cidadão, respeitar aquelas pessoas que tomaram uma decisão em nome de 212 milhões de brasileiros. Ou seja, voltamos à questão de que é fundamental mudar a mentalidade para eleger representantes parlamentares mais alinhados com a agenda liberal. Caso contrário, nós ficamos realmente nessa expectativa que muitas vezes depositam no presidente como se fosse uma espécie de déspota esclarecido, esquecendo que ele tem um Congresso pela frente. Salim, a sua opinião em relação ao papel da mídia nessa história toda, você que esteve lá dentro, né? Há uma implicância, há uma perseguição, uma antipatia em relação ao governo Bolsonaro e ao presidente, porque tudo isso que você está colocando mostra como o buraco é mais embaixo, como é mais complexo mexer nisso do que parece. Enquanto que, ao julgar por alguns jornalistas, né, basta vontade política, basta o presidente querer para fazer acontecer. Não é bem isso, né?
Antes de responder essa pergunta, vou complementar a minha resposta anterior dizendo o seguinte: eu vi com meus próprios olhos, porque nós estávamos tentando privatizar a Eletrobras e os Correios e a Casa da Moeda. E nós vimos a dificuldade. Qual a dificuldade? O presidente Bolsonaro, durante a campanha, disse: não vai ter toma lá da cá no meu governo. Com isso, ele não constituiu uma maioria no Congresso, como Fernando Henrique Cardoso fez. Você sabe, está nos anais aí, tem uma matéria muito grande do Poder 360, do Fernando Rodrigues, mostrando que no governo FHC, o governo comprou os deputados e fez a maioria. E fez, inclusive, algumas privatizações. Só que, quando também o governo do Fernando Henrique Cardoso ele comprou o Congresso e obteve o Instituto da Reeleição, é importante registrar que o Brasil exportou a reeleição para a Venezuela, para a Bolívia e para o Equador. E deu no que deu. Então, quem é o culpado da ditadura da Venezuela, Evo Morales na Bolívia e Rafael Correia no Equador? O Brasil. O governo do PSDB dobrou o mandato. Esses países repetiram a mesma coisa e transformaram em ditadura. Foram mais competentes. Transformaram em ditadura. Então, por isso que eu, pessoalmente, sou contra o Instituto da Reeleição. Voltando agora sobre a mídia. Eu estive dentro do governo e vi. Eu presenciei. Eu sou testemunha ocular. A mídia não gosta do governo Bolsonaro. No início, a mídia gostava do Guedes, mas não gostava do Bolsonaro. Hoje, a mídia não gosta nem do Guedes, nem do Bolsonaro. O que aconteceu? A mídia brasileira mamou nas tetas dos sociais-democratas nos últimos anos. Mamou nas tetas. A mídia brasileira adorou os governos sociais-democratas e nadaram de braçadas nos anúncios de governo de estatais. Chega o novo presidente e fala: eu prefiro investir em creche, na qualidade da merenda escolar, do que em propaganda. E cortou 1,8 bilhões de mídia do governo e das estatais. Então, o que aconteceu? Toda a mídia começou a perder dinheiro ou ter break-even, porque 1,8 bilhão talvez fosse o lucro somada das mídias brasileiras, com raríssimas exceções. Então, essa mídia, que teve a verba cortada, tentou, de alguma forma, provocar uma situação que retornasse os investimentos em publicidade. Ora, num país com tamanha pobreza, o governo não tem o direito de fazer publicidade. Isso é um crime, gastar com publicidade, em vez de retirar pessoas que estão dormindo abaixo dos viadutos nas grandes cidades. Então, o governo Bolsonaro fez uma atitude correta, mas a mídia, com algumas exceções, não gostou, e a mídia efetivamente não gosta do governo Bolsonaro, não gosta da pauta conservadora. A mídia brasileira flerta e gosta da esquerda, e sente saudade e sente falta da esquerda. Então, a mídia, eu acho que hoje, é meio duro eu falar, mas eu acho que a mídia devia ser ética. É um compromisso de quem informa o cidadão, é a ética. Na hora que você parte para uma tendência, você deixa de ser ético. Então, acho que o Brasil possui liberdade de expressão, isso é muito bom, reafirmado pelo presidente Bolsonaro, ótimo. Agora a mídia ficou para trás. Como também ela está desesperada, porque ela está perdendo muito mercado para a mídia digital. E ela não está sabendo se transformar. Então, eles estão um pouco alvoroçados. E nisso,
o que sobrou nós precisamos de mais anúncios de governo e de estatais. Então, salvaguardando alguns revistas de jornais, eu diria para você que nós precisaríamos de ter uma mídia mais justa, mais ética, mais transparente nas informações. Perfeito. As manchetes de jornal não é o que acontece no governo. Há uma distorção muito grande, uma manipulação. É interessante que você focou muito no aspecto financeiro, mas há no final, e você lembrou disso, também um aspecto ideológico, né? Os nossos jornalistas, via de regra, são aqueles que acham que o FHC e o PSDB que você mencionou são liberais, são de direita, não conhecem nada do liberalismo. Eu vou oferecer meu curso de graça, talvez, para alguns jornalistas. Depois eu falo do curso. Salim, vou tocar num assunto mais delicado para a gente agora, que a gente acompanhou de longa data o nascimento, o crescimento de uma tentativa de instrumentalizar pela política essas ideias, que nós somos simpáticos, né? E agora eu já adianto a minha opinião pessoal, eu acho que, em parte, essa agenda foi abandonada, se desvirtuou por alguma coisa que aconteceu ali. E eu estou falando do projeto do Partido Novo, né? Nós conhecemos o João Dionísio Amoedo, um cara sério, tenta avançar nessa questão aí do liberalismo, pelo menos em algumas áreas, né? Mas quando a gente olha o comportamento de uma parte do Partido Novo hoje, ou até mesmo as críticas que eu considero excessivas do João Amoedo ao governo, a gente entende, ele tem um projeto ali de disputa com o Bolsonaro, ele é provavelmente candidato em 2022, mas para mim fica uma sensação de tristeza, de decepção, porque eu acho que o Brasil e essa pauta deveriam estar acima dessas disputas políticas, né? Qual é a sua análise em relação aos rumos do Partido Novo hoje? O Partido Novo foi uma brilhante ideia do João Amoedo. Eu acho que os brasileiros devem ao João Amoedo essa atitude cidadã que ele teve. Ele gastou muito dinheiro do bolso dele para colocar o partido em pé. Foi um cidadão espetacular, que teve uma iniciativa única. E ele era um cidadão inconformado, indignado com os rumos para onde o Brasil estava indo. Por isso que ele se manifestou através do Partido Novo. Então, e mesmo as manifestações do João contra o governo não tiram dele o brilho pela iniciativa de ter constituído o Partido Novo. Então, o Partido Novo poderá ser uma das soluções, porque o ideal seria que a gente tivesse mais de um novo, a gente tivesse outros partidos de centro-direita. Então, a pluralidade é uma coisa que nós liberais defendemos. Então, o ideal seria que tivesse outros partidos além do Novo. O Partido Novo tem 8 deputados federais, e esses 8 deputados, entre 531, fazem uma brutal diferença. É uma bancada coesa, unânime. E essa bancada está mostrando para todos os deputados e para a sociedade brasileira a que vieram. São todos eles espetaculares. Nem vou nominar, porque eu cometeria injustiça em nominar uns e não nominar outros. Então, eu diria para você que o Novo ele está passando por uma fase de infância, depois ele vai para a juventude, perfeito? Até a maturidade. Então, o Novo é como um ser humano, ele está passando por uma fase de transformação. E eu acredito que as pessoas que hoje estão dirigindo o Novo têm consciência de que a responsabilidade do Novo é muito maior hoje do que era alguns anos atrás. Então, que o partido está passando por um momento de transformação. Ele já não é mais criança, ele já tá na puberdade, já é um adolescente. Então, isso é absolutamente natural, compreensível, e o Novo vai chegar lá e vai ser um dos grandes partidos brasileiros. Maravilha. Salim, nós estamos nos aproximando do fim do nosso bate-papo aí, eu não quero tomar muito seu tempo, porque eu conheço um pouquinho da sua agenda. Eu quero te perguntar sobre os novos projetos. Você tem um instituto aí já pronto para sair da gaveta. O que você pretende fazer daqui para frente? Voltar para a iniciativa privada, tocar empresas, não mais? Qual é seu projeto daqui para frente? Rodrigo, já há alguns anos eu levanto todos os dias
inconformado e indignado. Ao me barbear cedo, às vezes eu me pergunto, Salim, você está indignado à toa, não aconteceu nada ainda, por que você está indignado? Eu pensei comigo, é mesmo. Eu, às vezes, estou me indignando e ficando inconformado desnecessariamente. Aí, um certo dia, eu falei, gente, eu não posso levantar todo dia indignado e inconformado. Eu tenho que ser mais cuidadoso. Foi passando o dia, estava um dia calmo, sereno, já era à tarde, 4 horas da tarde. Eu falei, gente, realmente não aconteceu nada que eu tivesse que estar indignado hoje. Rodrigo, eu vi no broadcast. Por isso que eu tenho que levantar todos os dias indignado e inconformado. Ministro Toffoli, o último ato que ele assina como presidente é um aumento de salário para os juízes. Então, Rodrigo, eu tenho que continuar levantando inconformado e indignado mesmo. Estou vendo hoje aumento de salário dos vereadores do Rio de Janeiro, aumento de salário dos vereadores do Acre. Eu tenho que continuar inconformado. E pelo meu inconformismo, eu decidi, depois que saí do governo, não mais retornar aos meus negócios. Então, Rodrigo, eu estou nesse momento elaborando, junto com alguns amigos, um projeto ou 2 projetos. Primeiro, eu vou dedicar minha vida, meu tempo, à causa liberal. Pode ser os institutos, e eu estou, nesse momento, avaliando um novo instituto, que seria o Instituto de Defesa do Cidadão Pagador de Impostos. E o outro seria o Instituto de Defesa da Liberdade. Então, estou junto com alguns amigos. Difícil você buscar gente no mercado que esteja disposto a largar suas coisas para tocar um negócio desse. Mas, então, eu vou me dedicar à causa liberal. Quero disseminar o ideário liberal no Brasil, porque, Rodrigo, não tem solução. Enquanto o Brasil não for governado pelos liberais, nós vamos continuar com esses mesmos problemas que nós temos. Vou citar alguns pequenos problemas. Nós temos quase 30 milhões de analfabetos até hoje. Em 34 anos, sociais-democratas não foram capazes de erradicar o analfabetismo. Nós temos hoje, até hoje, nós temos 6 mil crianças morrem por ano em saneamento. Em 34 anos, os sociais-democratas não foram capazes de fazer o saneamento básico. Os sociais-democratas nos deixaram de legado uma burocracia fantástica, o establishment gigantesco e uma Constituição que eu sempre indico para todo mundo, leiam Uma Constituição contra o Brasil, que é uma coletânea de artigos de Roberto Campos. Realmente deixaram uma Constituição que só dá direitos ao cidadão, não lhe imputando obrigações e deveres. Então, os sociais-democratas, eles minaram o alicerce da nação brasileira. Então, nós precisamos de governos liberais para que a gente possa transformar o estado de coisas daquilo que nós encontramos. Então, vou me dedicar a difundir, disseminar as ideias liberais, porque é a única forma de transformar o Brasil. Porque governos que vêm fazer ganhos incrementais, pequenas melhoras na educação, uma pequena melhoria na segurança, uma pequena melhoria na saúde, isso não resolve. Nós temos que ampliar a liberdade do cidadão e reduzir o tamanho do Estado. O Estado é muito oneroso para o cidadão. Nós trabalhamos 5 meses por ano somente para poder pagar impostos. Então, nós temos Estado demais e temos liberdade de menos. O Estado é excessivamente coercitivo. Então, nós precisamos formar jovens líderes liberais que possam ir para a política e que a gente possa ter maioria ou pelo menos uma grande representatividade na Câmara e no Senado. Se quer também, um dia, possamos ter um presidente como os Estados Unidos já teve. Um presidente que mudou, transformou o país. Até hoje, esse país está colhendo os frutos daquilo que foi feito em 8 anos da administração Reagan. E os 12 anos de Margaret Thatcher
na Inglaterra. A Inglaterra se transformou na terceira maior potência do mundo. Hoje deve ser a quarta ou quinta. Mas graças a todas as transformações feitas por Margaret Thatcher. Então, um dia, um liberal ainda vai chegar à presidência do Brasil. E as mudanças poderão ser mais efetivas. Mas precisaremos também do legislativo, uma boa maioria, uma boa quantidade de liberais para que essas reformas possam passar. Perfeito, Salim, porque é importante você citar a Thatcher, porque o que ela conseguiu fazer de reformas teve um arcabouço antes, um terreno preparado, justamente no campo das ideias. O instituto fundado pelo Anthony Fisher, Institute of Economic Affairs, por sugestão do Hayek, grande liberal, Friedrich Hayek, foi o que permitiu justamente que as ideias de Thatcher ganhassem ali apoio popular, muitas vezes. Então, eu te parabenizo, Salim, pela sua incrível luta. Eu já falei isso várias vezes, pessoalmente, falo aqui, né? Se o Brasil tivesse mais, não vou dizer nem 100, não, mas 20 grandes empresários com essa cabeça, né, que em vez de doar ali um dinheiro para o candidato A, B e C, prefere apostar nas ideias para mudar o país, o Brasil já seria outro hoje. Salim, muito obrigado, tá, pelo seu tempo. Eu sei que ele é corrido, escasso. Parabéns pelo projeto também, porque esse Instituto de Defesa do Pagador de Impostos já é brilhante no nome, né? Nós temos hoje uma espécie de luta de classes no país que não tem nada a ver com o marxismo. Tem a ver justamente com aqueles que pagam os impostos, trabalham para gerar emprego e riqueza, e aqueles que estão lá do outro lado consumindo os nossos impostos, né? Essa é a verdadeira luta de classes hoje. Então, parabéns aí pelo projeto, tá? Desejo sucesso e muito obrigado pela participação aqui na live. Tudo consta, Salim. Até a próxima. Obrigado, Rodrigo. Até uma próxima. Um abraço.